Boa noite a todos e estamos aqui em mais uma terça-feira nas lives de Simplifique com a TCD e hoje dando continuidade aos nossos assuntos da semana passada. A tríade, né? A tríade dos tratamentos quânticos. Como faltaram algumas coisas, eu resolvi de dar continuidade à nossa tríade no nosso Simplifique com a TCD. Eu só gostaria de saber, boa noite, Maria Alice, quem está entrando, está conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um sinalzinho de ok para mim. O Denise, boa noite. Estão conseguindo me ouvir. Então, tá ótimo. Muito bem. Vamos aguardar um pouquinho só, né? Porque tem pouca gente. E vamos aguardar para a gente dar início à nossa live de hoje. A continuação da tríade que nós demos a semana passada. Para quem não assistiu, comentaram comigo que gostaram muito, muito mesmo. E aí eu tô dando continuidade hoje nessa tríade de alguns pontos de acupuntura. Então, vamos, se vocês puderem, por favor, soltem coraçõezinhos para mim, para chamar o pessoal. Boa noite, Rocil. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem soltar corações, e assim chama o pessoal. Papel e caneta na mão já, porque nós vamos dar continuidade à nossa live da semana passada sobre a tríade. Então, papel e caneta na mão, porque tem muita coisa que eu acabei não dando, pesquisei mais, e vamos dar uma continuidade nos tratamentos da nossa tríade quântica. Aí teve muita gente que me perguntou, que adorou a live da terça-feira passada, mas perguntaram para mim assim, professora, a senhora é contra protocolos. A senhora não dá protocolos prontos. Realmente, eu não dou protocolos prontos. Nós temos os nossos tratamentos na TCD, nós temos aurículo na TCD, mas foram tratamentos que eu fiz. E o que a professora Linéia faz no consultório dela? Eu vejo muito, por ser dentista, eu vejo muito língua, eu faço um diagnóstico lingual, um diagnóstico de pulso, e aí eu vejo, por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma paciente hoje chegou com um problema com a língua super inchada, com marcas de dente. Eu sei que o órgão choque dela, nessa semana, quando ela chegou aqui, foi o baço. Então, o que eu faço? Eu vou fazer pontos para melhorar a parte que eu vi da língua da medicina tradicional chinesa. Então, eu vou tonificar o baço com o ponto BP3, ponto BP9, ponto VC9, ok? Então, vejam bem, a professora Linéia, ela não segue protocolos, mas ela segue depois que ela fez o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, com o diagnóstico da língua. O que a professora Linéia vai fazer? Aí ela vai entrar com as tríades. Então, fui chamada a atenção. A senhora não dá protocolo. E como é que agora a senhora está dando protocolo?
Gente, eu faço o equilíbrio do meu paciente através da medicina tradicional chinesa. Depois eu vou ver o que eu posso tratar um pouco mais o meu paciente. Então, por exemplo, agora à tarde chegou um paciente com a língua, com deficiência de Yang na língua, uma parte da língua com deficiência de Yang e uma parte da língua com deficiência de Yin, com enxaqueca. Eu fui trabalhar a parte de fígado, vesícula biliar, pontos de que ele estava precisando para melhorar o diagnóstico da MTC, para depois eu entrar com alguns protocolos que eu tenho e que eu dei para vocês. Então, as tríades não é para vocês chegarem e fazerem protocolos prontos. Vocês primeiro precisam trabalhar na medicina tradicional chinesa para depois entrar com essas tríades que eu passei para vocês a semana passada. E como eu também fui muito elogiada, eu resolvi continuar. Caneta e papel na mão, por favor, ou senão vocês entram depois e assistem. Boa noite, Ângela, boa noite, Ellen, boa noite, Lucy, boa noite a todos que estão entrando. Ellen, vai ter um ponto aí para você também, tá? Lembrei de você. Então, assim, vamos começar com uma tríade chamada demência senil. VG20, VG26 e o R1. Ai, professora, como é que eu vou colocar agulha no R1? Gente, nós trabalhamos com os cristais programados. Vocês podem colocar o VG20 no dedo médio, o VG26 aqui e o R1 cristal. Ou moxa. Ou um stirper. Tá? Nutrição do sangue. BP6, E36 e o B18. Gente, para o sangue, quando o paciente tem muita anemia, eu uso muito o VB39, o BP10 e o B17, que é sangue. Eu uso muito essa tríade em pacientes que estão fazendo quimioterapia e que baixa muito a imunidade e baixa muito a questão de sangue, a parte sanguínea deles. Entendeu? Então, cara, eu vou equilibrar o meu paciente através da MTC, mas eu posso colocar o VB39, eu posso colocar o BP10 e eu posso colocar o B17, que é sangue. Vocês entenderam onde eu estou chegando? Eu não estou passando protocolos para vocês. Estou passando algumas dicas depois que vocês fizerem o tratamento, chegarem ao diagnóstico da MTC, vocês podem usar essas tríades que eu estou passando para vocês. Boa noite a todos que estão entrando. Alan, boa noite. Então, prestem atenção. Era muito isso que eu queria falar para vocês. Nós precisamos equilibrar através da MTC. E agora, todos esses tratamentos em tríades que eu estou passando para vocês, aí você vai, o meu paciente tem câncer, o meu paciente tá com problema de sangue. Tá aí, pronto para vocês. Agora, além da tríade, eu quero passar para vocês para discernimento. Lembra que eu passei para vocês a semana passada para inteligência, né? Que é o VG24 e o B13, tudo indo em direção ao VG24, agulhas. Mas vocês podem colocar cristal, mentalizando ir no VG24. Discernimento e coragem. Sabem aquelas pessoas que não têm coragem, que têm medo? ID5 e o VB40. E o que é vesícula biliar nossa nos nossos cristais? Indecisões. As pessoas que são indecisas e que têm medo. Isso, Rocio,
é um complemento que eu tô passando para vocês, tá? Intensifica o efeito mental. Vocês estão vendo que eu tô dando hoje tudo da parte mental para vocês. E36 do lado direito e R3 do lado esquerdo. E eu acabei esquecendo de falar para vocês que o ID5 é do lado direito para discernimento e o VB40 do lado esquerdo para coragem. O ponto VG24, que eu adoro, que eu amo de paixão esse ponto, ele harmoniza, olha que legal, ele harmoniza o Yin e o Yang. E para os nossos alunos, é maravilhoso. Por quê? Porque nós equilibramos o Yin e o Yang na orelha, na aurículo. Vocês podem complementar com o VG24. Sim, o Denilce, é bom para o TDAH também. Dá uma olhada numa palestra, numa live que eu dei sobre encefalite, onde eu falo do autismo e do TDAH, tá? Vê essa palestra, está no YouTube, dá uma olhadinha nessa palestra, tá? Lembra que eu conto muito para vocês que eu gosto muito do ponto CS7, que é aqui, e que eu uso muito ele para luto, para perdas, junto com o IG11, que é aqui. O CS7 pode ser usado junto com o F3 para relacionamentos desfeitos. E o que é um relacionamento desfeito que não seja o luto? Gente, o ponto CS7 é maravilhoso para isso. O Denilce, a Ângela tá falando que a aula de encefalite foi muito legal. Maravilhosa, tá? Para pontos para assentar a alma etérea. Vocês sabem que a alma etérea é fígado. Madeira. C7 e F3. Ele acalma e assenta a alma etérea. Para tristeza, dor de emoções reprimidas. Aquelas pessoas que reprimem as suas emoções, que não falam, que não se expressam. P7, pulmão 7 do lado direito e CS7 do lado esquerdo, para dores e emoções reprimidas. Muitas dúvidas em que direção tomar. O que é? Dúvidas, vesícula biliar. Mas aqui nós vamos usar o ponto IG4 e o ponto ID5, ok? Que é a víscera da onde? Do coração. Outra, para acalmar a mente novamente, e a alma etérea, né? E emoções reprimidas também, o CS6 com o F3. Agora, eu acabei vendo uma aula sobre vitiligo, tá? E eles deram alguns pontos, além do que nós já usamos na TCD, que é cercar o dragão, eles cercam com agulha, IG4, IG11, P8, E36, BP6, R3 e muita moxa, R7, desculpa, não, R3, mas no R3 é muita moxa no R3, para
melhorar o vitiligo. Gente, alguma dúvida até agora? Porque agora acabaram-se as tríades, daí nós demos 2 pontos, e agora nós vamos passar a 3 pontos. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, só para vitiligo. Psoríase, você vai usar somente sistema nervoso. Você precisa, a psoríase ataca quando você está nervosa. Muito. A psoríase ataca muito quando você está com problema emocional. Aí sim, na psoríase, você pode cercar o dragão como no vitiligo. Mas esses pontos que eu dei é mais para vitiligo e não para psoríase. Psoríase, um ponto maravilhoso é o SNV. Tá? Essa live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada. Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Tá bom? Vamos lá? Vocês sabem. Eu não sei se vocês estão sabendo ou não. Floripa, Florianópolis e BH. Eu acabei recebendo o depoimento de alguns alunos que Belo Horizonte e Floripa estão com crise de pulmão. H1N1, tá? Gripe muito forte. Então, vou dar uma dica para vocês. Você viu, né, Rocio? Você viu a notícia de Floripa, né? Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês não estão com essa virose, vocês façam o nosso tratamento. O nosso tratamento para aumentar a imunidade. Agora, quando vocês já estão com a virose, não esqueçam de fazer o nosso tratamento. Xemen, rim simpático. Tô dando um spoiler para vocês aqui. Isso é só nossos alunos que têm. Xemen, rim simpático, os 2 pontos de pulmão, brônquios, traqueia, laringe, faringe, o ponto do Ping Shuan inferior e Ping Shuan superior, que aumenta a imunidade, o pontinho de asma, que é aqui, e termina-se com o ponto do vago. Então, vocês podem alternar. Está com a virose, faz esse tratamento. Vamos supor que seja menina, na orelha direita. Na orelha esquerda, você vai aumentar a imunidade na outra sessão. Tá? Então, vocês podem alternar na aurículo esses 2 tratamentos que está dando geral isso. Tá? Usando os cristais Corazza. Claro, né, Ângela? Claro. Agora, eu vou dar 3 pontos para vocês, que agora nós vamos passar a tríade novamente, né? 3 pontinhos. Para influenza, tá? 3 agulhas para resfriado e influenza. O VG14, o IG11 e o IG4. O VG14 tem como função limpar o calor, principalmente o calor superficial. O IG11 tem como função limpar o calor também superficial. E o IG4
além de limpar o calor, tem a capacidade de dispensar a energia do pulmão, induzir a transpiração e aliviar os sintomas exteriores. Então, 3 pontinhos para influenza ou resfriado normal. 3 pontinhos para febre alta. VG14 novamente. IG1, que é na pontinha do dedo. E o P11, que são pontos, inclusive, para dor de garganta. O IG1 e o P11. O VG14 tem a função de limpar o calor. O IG1 é ponto com grande capacidade de retirada do calor. E o P11, capacidade também de retirada associada ao pulmão e às estruturas relacionadas. Então, gente, 3 pontos, tá? Para resfriado, influenza e febre alta. Tudo bem? Gente, tem muita gente, e eu não sei se vocês viram, que quem faz cirurgia de intestino, né, e estômago, fica depois com muito soluço, tá? Então, porque entra ar na hora que você está abrindo a barriga. E eu fiz isso porque eu acabei vendo uma reportagem do nosso ex-presidente, né? Que ele teve soluço quase uma semana. E eu falei, cara, ai que vontade de conversar para tirar o soluço dele, né? Mas então eu resolvi passar para vocês. É a falta de harmonia da energia do estômago, provocando uma dilatação gástrica, segundo a medicina tradicional chinesa. Fraqueza do meridiano do estômago, da energia do meridiano do estômago, estagnação dos alimentos com calor perverso do aquecedor médio, causando espasmos no diafragma. E o que nós, da técnica Coraza para dor, utilizamos para soluços na nossa aurícula? Ponto 0, ponto do diafragma, do estômago, e terminamos com o quê? Ponto do vago. É muito legal, tá? Esses pontinhos de aurículo. Mas se vocês quiserem mais pontos sistêmicos, vou passar para vocês. Esses pontos sistêmicos, você vai harmonizar a energia do estômago, fortalecer a energia média, dissolver a estagnação alimentar, limpar e dissipar o calor perverso do aquecedor médio. Pontos: estômago 21, BP3, F13, F14 e o VB24. Gente, e existe um ponto na coriô, que é no dedo médio, para soluço. Eu vou marcar para vocês nos meus stories onde é esse ponto que você ou coloca cristal ou massageia esse ponto para soluço. Agora, eu não sei se vocês sabem, mas existe muito soluço de bebê, né? E o que nós, mães antigas, antes de saber da acupuntura, nós fazíamos? Nós pegávamos um filetezinho da mantinha, molhávamos com a nossa saliva,
Fazíamos uma bolinha e colocávamos aqui no bebê. Que ponto é aqui? O entangue é um ponto para acalmar e o soluço parava. Isso eu aprendi os meus avós. Você fez muito isso também, né, Ellen? Agora, depois, como acupunturista, falei, gente, o entangue é maravilhoso, até para soluço. Dicas para vocês, mamães de primeira viagem. Agora, eu vou dar para vocês uns pontinhos para asma. Ah, legal, Ângela. Isso mesmo. Asma. Deficiência dos pulmões. Deficiência dos rins e deficiência do baço. Vocês já ouviram falar que quem tem asma, o pulmão não conversa com o rim? Tá? Então, prestem atenção. Por isso que eu já dei aqueles pontinhos, tá? Para asma, que a gente põe o ponto de asma, tá? Da virose. Combinação de pontos para asma. VC17, B13, que é pulmão, né? No meridiano da bexiga. P6, CS6, E40. O E40 é sedando e o R3 tonificando. Se esses pontos numa crise de asma não forem suficientes, vocês vão usar o ponto P1, que é aqui, e o ponto P7, tá? São pontos muito bons para asma. E por que a gente consegue ficar muito bem quando a gente faz a nossa harmonização do ciclo Shen dos órgãos? Por quê? Porque eu estou conversando, fazendo o pulmão conversar com o rim. Então, eu estou equilibrando tudo. Por isso que eu adoro uma harmonização, tanto de órgãos quanto de vísceras. Tá? E agora, para terminar, nós já tínhamos falado disso, mas eu vou dar algumas combinações de pontos para vocês para gripe. Ok? A gripe tipo de vento com frio. Tratamento: aquecer o corpo, liberando sua superfície. Dispersar o vento frio. Pontos de acupuntura. IG4. Desculpa, gente, tô com meu nariz trancado hoje. IG4, IG20, ID7, P7, B12 e VB20. Para quando você tem o vento frio dentro de você, que você precisa aquecer o corpo. Além disso, para aquecer o corpo, o que nós temos? Escalda-pés, né? Vento com frio, agora vento com calor. Acalmar o calor
dispersar o vento para liberar a superfície do corpo. Pontos. O ponto P5 é maravilhoso para gripe e para tosse. P10, IG11, TA5, E44 e o VG14. O VG14 é um ponto maravilhoso para gripe. E mais um, que são 3 que eu falei para vocês, os pontos de gripe, tipo vento, que acompanha umidade ou calor de verão. Sedar o calor e dispersar a umidade para liberar a superfície do corpo. Pontos. P6, IG4, E36, VC12 e TA6. Então, consegui pegar mais esses tratamentos para vocês, né? Para a gente terminar a tríade. Ou as almofadinhas quentes, isso mesmo. As almofadinhas quentes na região do cofrinho ou região sacral. É maravilhoso. Tá? Alguém quer complementar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Sim, para você aquecer a região lombar, as almofadinhas são maravilhosas. Antes de dormir, eu já falei numa live aqui, né, que eu deixo uma bacia no meu box e eu encho e vou pegando o chuveirinho e passando do joelho para baixo. Tá? Já vou fazendo um escaldapé aí. Eu não sei se na região onde vocês moram, mas esse outono tá judiando. Na minha cidade, gente, esse outono tá judiando, porque 7 horas da manhã é muito frio, dá 12 graus. Quando chega 11 horas da manhã, gente, tá 22, 23, e aí 5 horas da tarde cai. Então tá judiando muito. Espera um pouco. Professora, alérgicos. Para pessoas alérgicas, exacerbados no momento da menstruação. Usa o ponto BP10, tá? Porque daí já vai melhorar a menstruação. Eu não sei se vocês sabem, mas o ponto BP1 e o ponto BP10 diminui o fluxo menstrual. E aí, como ela tem alergia, um tsum acima do BP10 é um ponto extra para alergia. Vai melhorar muito. Ah, obrigada, Ângela. Bastante pontos, né? Processo alérgico, tá? Usa esses pontinhos, um tsum acima do BP10, que você vai melhorar muito a alergia. E o ponto do ápice, ponto de urticária na orelha, e o ponto do bordo. É muito bom. E a Sunori, o tratamento de asma é para quem tem problema de inspiração. A pessoa não consegue respirar, isso mesmo, tá? E ela solta muito pouco, porque assim como ela não consegue fazer a inspiração, ela solta muito pouco ar também. É aquela falta de ar que você não consegue respirar. E existe um ponto, é que eu não tô com a... Ah, mas eu tenho essa orelha aqui, ó.
É que eu não tô com a outra orelha. Depois eu ponho lá no Stories para vocês. Bem aqui, ó. É o pontinho de asma, mas não nessa orelha. Na orelha do professor Vorcaro, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o pontinho para vocês verem. Nessa orelha é um ponto de alergia, mas é alergia respiratória, tá? E esse ponto aqui, ó, é o ponto na orelha do professor Marcelo, é o ponto de asma. É um ponto muito, muito, muito bom. Depois eu ponho lá nos stories para vocês. O clima tá judiando muito, muito mesmo, Rocio. Aqui no Paraná tá muito complicado. Essa hora, por exemplo, agora lá fora tá 12 graus. Um vento que gela. E na hora do almoço, hoje, tava todo mundo de regata na rua. E eu de camisa. Então, tá bem complicado. Não esqueçam de, gente, sempre quando vocês vão sair no vento, coloquem né, um lencinho aqui ou mesmo a manga. E então tá bem complicadinho esse clima de outono. Eu sou uma pessoa muito complicada por causa do meu pulmão. E sempre fui. E a minha mãe sempre cuidava muito de mim no outono, porque eu ficava muito doente, muito doente. Eu tinha bronquite, crises de bronquite que meu pai me levava para UTI quase. E eu sempre me cuidei no verão para ficar bem. Mas esse outono tá me machucando. Tá me machucando. Tive um início de gripe no final de semana, com complicação na parótida e vocês não sabem da maior, sinusite. Acabei tendo muita dor aqui e já me diagnostiquei e tá difícil. Ângela, hoje eu me trato a falta de ar com a TCD. Sim, né? Esqueci de falar da TCD, né? Mas com o passar do tempo, peraí, eu aprendi a ter calma na hora da falta de ar. E aconselho usar também a harmonização, sim, porque ajuda muito. Por quê? Porque nós estamos conversando com o rim e com o fígado também, tá? Inalação com Vic, mas aquela inalação que vocês fazem, que vocês fervem a água, colocam uma toalha e vão respirando. Isso é muito bom. Só cuidado se vocês fizerem com alguma coisa quente, para não sair no frio de manhã, né? Eu saio encapotada e depois vou tirando. Aí o carro atrás fica cheio de capote. Então, é isso aí, pessoal. Tá bem complicadinho esse outono. Mas vai passar. Vai passar e a gente vai aumentar a imunidade, né? Aumentar a imunidade, gente. Tá bom? Então, acho que é isso aí. Se alguém não tiver mais alguma pergunta, que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. E até quinta no nosso Café com a TCD. Como diz, vamos ter pacientes para tratar.
Eu acho, meu Deus do céu, 29 graus. Eu acho, Ellen, que você não viu a primeira aula da semana passada, que você estava viajando, né? Assiste porque é complemento, tá? E as pessoas que chegaram mais tarde, eu vou deixar gravada para vocês, tá bom? Ai, nem fale, Rocio. Nós duas aqui no Paraná, acho que eu vou lá para Sorocaba, né? Um beijo no coração de vocês. Vou sim, Ângela, vou sim.